Bom dia! O Inovação em Negócios está no ar, trazendo as principais novidades do mercado. Não saia daí! Inovação em Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação em Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Você montou um negócio e ele começou a crescer, escalar e os problemas começaram a aparecer. E agora? No quadro em Foco de hoje, vamos saber como uma consultoria empresarial adequada pode tirar a sua empresa desse sufoco. Tá precisando de insight para o seu novo negócio? Dá só uma olhada nesse que o empresário Janguier Diniz trouxe especialmente para você. Pessoal, hoje eu quero falar de 3 importantes aceleradores para quem deseja transformar sua mentalidade e adquirir uma mentalidade de expansão, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de riqueza. São eles: o otimismo, a positividade e a perspectiva positiva. A pergunta que fica é a seguinte: como eles ajudam a mudar, a construir um mindset de crescimento, impulsionando a pessoa a alcançar a riqueza plena? Vejam bem, essas posturas, elas incluem principalmente o fato de acreditar que é possível mudar a si mesmo para que as coisas melhorem, viu? Elas são definitivas e úteis na jornada em busca de uma mentalidade de riqueza e crescimento. Algo muito interessante é que esse é um processo que se retroalimenta, ou seja, os resultados obtidos com a aplicação dessas 3 atitudes, eles estimulam ainda mais a alcançar a riqueza plena. Quanto mais otimismo, positividade e perspectiva positiva adequados você tem, mais sucesso consegue obter. Eu trato isso com muita propriedade aqui no meu livro Mentalidade de Riqueza. É importante observar que quando eu digo quanto mais otimismo, positividade e perspectiva positiva adequados você tem, eu me refiro aos cuidados que devem ser tomados para não haver exagero. Como diz o velho dito popular, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é mesmo? É preciso adotar essas 3 posturas de modo consciente, viu? Para não exagerar e o efeito ser contrário ou não ser tão bom quanto esperamos. Em resumo, meus amigos, quando essas qualidades são tratadas devidamente, você ajusta seu mindset de modo positivo a cada nova conquista. Assim, entra em um ciclo virtuoso de motivação, ação e retroalimentação. O efeito principal é o seu desenvolvimento de forma mais robusta. Entre nesse ciclo, viu? E veja a transformação acontecer. Muito bem, acompanhe o programa que logo mais eu vou trazer uma dica especial. Eu vou responder uma pergunta aqui de um seguidor meu do Instagram. Por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial que pode ajudar você a fazer um turnaround, dar uma virada na sua vida e também na vida da sua empresa. Em Foco. A consultoria empresarial desempenha um papel vital para empresas que estão começando a escalar, ajudando-as a navegar pelos desafios complexos do crescimento. Para qualquer empresa em expansão, a otimização de processos internos e a implementação de sistemas eficientes são essenciais para sustentar o crescimento e manter a competitividade. Consultores especializados podem identificar gargalos operacionais, melhorar a eficiência dos fluxos de trabalho e implementar tecnologias adequadas, como sistemas de gestão empresarial, ERP e ferramentas de automação. Além disso, a consultoria empresarial oferece orientação estratégica, ajudando na formulação de planos de negócios robustos, garantindo que a empresa esteja bem posicionada para enfrentar os desafios do mercado e alcançar seus objetivos de longo prazo. Hoje no Em Foco, vamos falar desse assunto com William Fabrício, CEO da Strategy. E no Em Foco de hoje, nós vamos falar como escalar o seu negócio com consultoria. Para desbravar mais sobre esse assunto, eu trouxe o meu amigo, sócio, William Fabrício.
da empresa Strategy, que inclusive somos sócios na Strategy. Exato. Muito obrigado, Luciano, pelo convite. A gente está aqui para compartilhar um pouquinho, para ver se a gente consegue agregar na vida dos empresários que estão nos ouvindo. E a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade de trazer um pouquinho de conhecimento sobre consultoria, sobre como alavancar os seus negócios, acelerar, escalar, fazer o negócio realmente poder dar um salto de performance para alcançar os objetivos que todos nós temos. Fazer o negócio acontecer, né, Will? Exatamente. Normalmente o empresário ele começa o negócio e vai ali no susto, mas chega um determinado momento que para escalar o negócio ele vai precisar de suporte mesmo, né? Profissionalizar mais a empresa. Fala um pouco pra gente desse mercado, desse assunto. Perfeito, Luciano. É muito interessante isso. Por quê? Porque eu sempre uso uma analogia muito simples, né? Quando eu cheguei em casa, eu trabalhava com consultoria. Minha mãe, filho, mas o que você faz? Uma hora você está fazendo... Você está numa loja, numa clínica de estética, na outra você está numa loja de sapato, na outra você está numa construtora. Aí você fala de financeiro, fala de marketing. O que você faz na prática? E a consultoria, o que ela é, basicamente? A consultoria, claro, ela tem os seus nichos, né? As suas áreas de atuação, mas ela, basicamente, ela vem para ajudar a organizar o negócio e a profissionalizar ele. Imagina o seguinte, muitas vezes o empresário ele abre, então o empreendedor tem essa necessidade de empreender, criar novas ideias, novos projetos, mas nem sempre ele tem aquele conhecimento técnico de gestão, de organização, e muitas vezes ele trava em coisas que são pequenas, ou seja, coisas que são problemas que o empreendedor vai enfrentando no dia a dia. Cada empreendedor ele vai ter uma fase de empreender, então assim, quando você é muito pequeno, às vezes o fluxo de caixa não é um problema ainda. Por quê? Porque você, não, eu dou conta aqui, eu pago, recebo, entro dinheiro aqui, etc. Faz tudo, eu pago, né? Misturo é aqui. eu empreendedor, eu empreendedor, exatamente. Então assim, para você naquele momento talvez não é um grande problema. Sim. Só que a empresa começa a crescer, você começa a ter um funcionário, 2, 3. Aí aquela situação onde você usava o dinheiro do seu próprio dinheiro, usava o dinheiro da empresa, misturava, etc. Você começa a falar, putz, não está dando mais para sustentar assim. Por quê? Porque agora eu tenho que separar o que é empresa e o que é pessoa física. Aí, quando você começa a avançar um pouco mais, estamos com 20 funcionários, 50 funcionários, etc., você começa a ver que você vai ter problemas do quê? De contas a pagar, contas a receber. Chegar no final do mês, olhar um DRE, um DFC, são termos que os empresários no começo poucos sabem o que é, mas depois conforme Fala pra gente aí, Will, o que é o DRE, só pra... Perfeito. DRE e DFC é a forma mais simples de explicar o quê? DRE é demonstrativo de resultado do exercício, é saber se deu lucro ou prejuízo. Tão simples quanto isso. E DFC é demonstrativo de fluxo de caixa, ou seja, saber se tem dinheiro em caixa ou não. Sabe aquela semana que começa e fala, putz, cara, dia 5 é terça-feira, é quarta-feira, eu não sei se vou ter dinheiro para pagar todo mundo. Sim. O DFC vai te falar isso, vai falar assim, não, vai entrar dinheiro na segunda, na terça e na quarta de manhã. E na quarta-feira à tarde você vai ter o suficiente para pagar ou não. E se não tiver, você vai ter que arrumar dinheiro de outras fontes. Então, o que a gente ajuda na consultoria, a gente ajuda justamente a profissionalizar o negócio, a organizar, a trazer gestão, organização. Isso pode ser na área financeira, na área de marketing, na área de RH, na área estratégica, processos. Em todas as áreas da empresa, né? As vertentes. E até é interessante você trazer esse ponto, por quê? Porque o empresário, ele sai da fase do empreendedor ali e ele tem que começar também a se profissionalizar como empresário no sentido de trazer pessoas, instalar processos, né? E sistemas. Fala para nós, né, qual é o momento ideal ali para o empresário olhar para isso como pessoas, processos e sistemas e sair da operação também, né? Perfeito, muito boa pergunta. Por que acontece? A gente não tem uma faculdade que nos forme a ser empreendedor. Então, o empreendedor, na verdade, ele é um bichinho que te pica e você está sempre buscando fazer coisas novas, você não se acomoda com nada. Então, se você fechar um negócio, vai abrir outro, você nunca vai aguentar ficar parado. Mas o que acontece? Na prática, o profissional, o empreendedor, ele precisa cada vez mais sair da cadeira de somente empreender por empreender, ou seja, tomar as iniciativas, inovar e começar a assumir o papel de empresário. E aí, quando a gente fala de assumir o papel de empresário, há competências que você tem que são distintas das competências do empreendedor. Por quê? O empreendedor em si, ele tem uma competência muito forte do quê? De execução, de ideia, de criar, de tomar iniciativa, de liderar as pessoas que estão à sua volta, etc. Só que quando você começa a ser empresário, você precisa conhecer de gestão, não tem como. Você não tem como você gerenciar grandes grupos econômicos, grandes empresas que faturam dezenas de milhões, centenas de milhões de reais por ano, se você não souber coisas básicas que nem a gente comentou aqui, DRE, FC, entender. E cada vez que você vai subindo de nível empresarial, imagina a empresa como sendo realmente uma escada. Você tem o nível 0, onde você está começando, dando seus baby steps, passinhos de bebê ali, engatinhando. Conforme você vai subindo, cada degrau que você sobe, ele vai te exigindo conhecimentos, habilidades, competências diferentes. Por quê? Porque muitas vezes o cara no dia a dia do negócio, ele fica lá com operacional, um monte de coisa acontecendo, etc. E ele não para fazer um curso, uma formação, para se preparar para gerenciar o negócio. E aí esse é o maior erro dos empresários. Por quê? Porque
ele, nesse dia a dia, a gente sabe, o operacional que a gente chama, né, que é um termo que o pessoal comenta muito, mas é o dia a dia mesmo. Ele te consome, ou seja, vai vir problema de marketing, vai vir problema de RH, vai vir problema de funcionário, de entrega que não foi bem feita, de um cliente que está insatisfeito, e você vai tentar resolvendo todos aqueles incêndios, apagar todos aqueles incêndios, mas em nenhum momento você vai parar para olhar o negócio. Então, quando você para se capacitar, você começa o quê? Você começa a trazer gestão, trazer organização. Você percebe que você não precisa fazer tudo, ou seja, não sou eu que tenho que fazer tudo. Na realidade, eu não tenho que fazer de 90% do trabalho operacional, você provavelmente está fazendo à toa, porque ainda não é o momento, já é o momento de você delegar. E você vai vendo que cada fase da tua empresa, você vai abandonando mais a parte operacional e ficando mais na parte estratégica. Quando eu digo abandonando, não é uma palavra muito boa, mas delegando, ou seja, você passa a responsabilidade para alguém e gerencia. Então é muito disso, né? É muito de você entender o momento que você está, os desafios que você está passando e você entender que sua empresa só vai crescer se você realmente começar a delegar o que é operacional, começar a focar mais no estratégico, pensar no negócio, pensar em objetivos, pensar em como gerenciar suas lideranças para que elas gerenciem os seus liderados também. Então esse processo ele é muito importante, porque aí você começa realmente a sair do que eu chamo de ser somente um empreendedor, que a gente vai ser sempre pro resto da vida, vamos empreender no nosso negócio sempre, mas de ser somente um empreendedor para ser um empreendedor empresário, que é aquele cara que além de criar coisas novas, trazer novos projetos, ideias, etc., você consegue também gerenciar o negócio e não estar no dia a dia. Está conseguindo sair da operação e mais para o estratégico. E nesse momento também ele não consegue, muitas vezes, escalar o negócio, né? Perfeito, exatamente. Ele não consegue escalar por quê? Porque ele está tão envolvido com as coisas do dia a dia, conta a pagar, conta a receber, entregas atrasadas, clientes reclamando, que ele não consegue parar para entender o mercado. Porque onde que está? Todo mercado tem uma grande oportunidade. Então você pega assim, por exemplo, desde o mercado de saúde, construção. Eu gosto de dar muito exemplo de pipoca, né? Então carrinho de pipoca até, 10 anos atrás, 5 anos atrás, era só pipoca de parquinho de diversão, etc. Só que encontraram um grande mercado. Hoje tem pipoca gourmet, hoje você tem quiosques de pipoca, franquias de pipoca que realmente vendem uma pipoca que custa o milho a, custa 30 centavos entre milho e óleo. Eles conseguiram criar um mercado que realmente a pipoca sai a R$25. Então olha a agregação de valor que isso tem. Então, quando você está no operacional, você não consegue parar e falar assim, no meu mercado, o que eu consigo fazer diferente? Aonde que está o dinheiro do meu mercado? Porque o dinheiro está fluindo por algumas vias. Às vezes só está na pista errada. É como se fosse uma autovia, você está na pista de 40 por hora. Mas, na pista do lado, tem a de 60, rápidas, de 80, de 120. E conta para nós, então, como que a Strategy faz esse empreendedor sair dessa pista de 20 por hora e ir para a pista de 40, 60, 120? Perfeito, vamos lá. A Strategy, ela foi criada e pensada, a Strategy é uma empresa de consultoria que nós construímos, né? Nós desenhamos do zero ela, eu, a Luciana e o Janguier, que é nosso sócio também, e ela foi uma consultoria pensada em acelerar e escalar negócios. Então, quando a gente fala de aceleração e escalabilidade, a gente está pensando no quê? A gente está pensando em pegar uma empresa que está num nível de desempenho X, entender quais são os pontos de alavancagem, os fatores que podem alavancar o negócio, colocar foco e energia nesses pilares que alavancam o negócio. Então, a gente identifica todos os processos, sistemas, observa tudo que está funcionando e o que não está. E a gente fala, cara, onde que tem que gastar energia real para fazer com que o negócio cresça 50%, 100%, 200%, 300% para que ele tenha performance. E a gente começa a trazer, além do foco no crescimento e no resultado, a gente começa a trazer gestão e governança. Por quê? Porque como um dos nossos sócios, que é o Janguier, ele acaba investindo em muitos negócios, a gente tem o objetivo de preparar a empresa para ser investida. Exato. Não por ele só necessariamente, mas preparar a empresa para que ela receba aporte. E o aporte, a injeção de capital, ele é um outro fator de alavancagem. Porque assim, a partir do momento que a empresa está redondinha, está crescendo lá seus 50% ao ano, seus 100% ao ano, 200% ao ano, aí chega, aportam 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o fluxo de caixa da empresa, 10 vezes o fluxo de caixa. Pô, você consegue realmente potencializar e fazer a empresa que estava crescendo 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Então a gente trabalha nesses pontos, os pontos de alavancagem, a governança corporativa, prepara a empresa com valuation, com toda a estrutura e estratégia de captação de recursos no mercado e busca a escalabilidade empresarial através de investimento, capital próprio, capital de terceiros, fundos e etc. Então esse é o conceito por trás. Só que isso, Luciano, de uma forma muito prática. Então a gente não é uma empresa focada, como muitas consultorias são, focadas em entregar somente papel, ou seja, vou fazer um planejamento estratégico, legal, definir as metas, estratégias, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, etc. Tem muita empresa de consultoria que pecam justamente nisso, vão lá, fazem os encontros,
monta uma documentação, entregou lá um planejamento estratégico, tem lá 50 páginas, fala toda a estratégia da empresa, etc. E aí vira as costas e aquilo fica parado dentro da organização. Então a gente tem um comprometimento muito forte em garantir a execução, ou seja, em cobrar, em estar acompanhando todo o processo que foi desenhado para ver se ele de fato foi implementado, porque realmente é isso que vai fazer essas alavancagens acontecerem. Então quando a gente define que esse é um pilar que a gente vai ter que acelerar, que a gente vai ter que alavancar, então é ali que a gente vai gastar energia, foco, colocar os nossos consultores para atuar para que aquele pilar seja desenvolvido. Então, esse é um Ou seja, o consultor não mora na empresa, né? Porque tem algumas consultorias que eles querem morar, inclusive, na empresa justamente para... Exatamente, que é um dos grandes problemas, né? Porque o consultor, muitas vezes, às vezes, ele é um eu consultor. Da mesma forma que tem um eu empreendedor, ele é um eu consultor. Então, ele vive daquilo. E aí ele precisa pagar as contas dele. E ele não tem de onde, ele tira dos clientes que ele tem. Então ele não pode perder nenhum contrato, porque se ele perder, o que acontece? Ele perdeu o salário. E aí ele deixa de pagar o carro, a casa, a escola das crianças, etc. Então o objetivo dele é se perpetuar no negócio o máximo de tempo possível, como se fosse realmente um funcionário na empresa. E o nosso objetivo não. O nosso objetivo é preparar o mais rápido possível a empresa para acelerar ela o mais rápido possível para que ela possa escalar e receber investimento para dar um outro salto de crescimento. Exato. Então você tem uma perspectiva diferente, você tem uma perspectiva voltado na execução prática, embasado na técnica de gestão, ou seja, não é sair também fazendo de qualquer forma. Não. É um conceito que o pessoal até chama de go horse, ou seja, vai cavalo, vai para cima, vamos fazendo, etc, e o que der certo deu, o que não. Vamos parar, vamos olhar, vamos pensar estratégia, pensou estratégia, vamos gastar energia e foco para executar essa estratégia para gerar resultado. E falando em energia e foco, conta para nós aí. Exatamente, falando em energia em foco no Infoco, conta para nós os projetos da estratégia, né, para 2025. Legal, a gente vem com várias iniciativas bem interessantes esse ano. A gente, por estar em ecossistemas que são muito propícios a negócio, ou seja, tem muitos empresários, etc., a gente acaba criando vários programas para atender esses empresários. Então a gente tem o programa de aceleração e escalabilidade empresarial, que é o programa que a gente comentou aqui agora. A gente tem o programa de evolução empresarial, que é o quê? É pegar aquela empresa que é muito pequena ainda, ou que ela não está preparada ainda para receber um aporte, uma injeção tão forte de gestão, de consultoria e etc., e fazer ela evoluir de uma empresa infantil para uma empresa adolescente, de uma empresa adolescente para uma empresa adulta, para que então ela possa realmente colocar velocidade nisso. É como se fosse na analogia que a gente fez do carro, né, dessas autopistas, onde a pista da direita é mais lenta e a da esquerda é mais rápida. É como se eu quisesse pegar um carrinho de bebê ou pegar uma criança com patinete e colocar na rodovia. Ela não está pronta, ela vai ser atropelada e vai acabar prejudicando o negócio. Então a gente prepara essa empresa para acelerar, para estar preparada para receber todo esse processo. E aí nós temos outros produtos também, outros programas. E a gente usa muito o termo programa porque o programa é um conjunto de ações e estratégias alinhadas e casadas para alcançar um resultado específico. Então a gente desenha programas pensando, o que eu preciso fazer? Como é que eu vou casar tanto a operação, quanto os sistemas, quanto o treinamento do pessoal para que eles possam realmente fazer o negócio alavancar? Porque se falta um pilar desse, que é o que você falou, pessoas, processos, sistemas. Se eu não tenho sistema, eu fico uma empresa arcaica, eu fico uma empresa que ainda está no caderninho. Imagina se, grandes bancos fossem controlar as contas dos correntistas no caderno. Não funcionaria. Se eu não tenho processo, cada um faz de um jeito, troca o funcionário, o outro que chega fazendo diferente, etc. E se eu não tenho pessoa, essa máquina não anda. E aí agora, cada vez mais forte, né, que agora é uma tendência inevitável do processo, pessoas mais inteligências artificiais. Exato. Então a gente vai ver agora... Que a gente vai ter que te trazer aqui só para falar disso. Esse sistema é maravilhoso. Então a gente vai ver muito forte agora o quê? As pessoas trazendo junto consigo várias inteligências artificiais que são a figura dos agentes de IA. Então assim, eu sou, eu sou advogado do empresarial. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um agente de IA especializado em fiscal, eu vou ter um agente de IA especializado em ler petições públicas, eu vou ter um agente de IA especializado em processos trabalhistas. Eu vou usando essas inteligências artificiais treinadas por mim, com o meu método, da forma que eu penso, da forma que eu gosto de gerar os resultados e validados por mim, para me apoiar e acelerar o processo. Então, esse é um caminho invariável. Que vai ser seguido também na estratégia, né? Com certeza. Já está sendo, já está sendo seguido, a gente já usa muito de IA lá, né? Então, assim, naturalmente, esses processos, eles vão ser cada vez mais intensificados, porque é uma tendência de mercado que não tem como voltar atrás, né? Will, muito obrigada pela sua presença aqui. Com certeza você virá milhares de vezes, porque é um tema muito amplo para nós falarmos. Muito obrigada. E eu que agradeço, e precisando estou à disposição, e precisando também, pessoal, a estratégia está à disposição para conseguir realmente apoiar nesses processos dos seus negócios. Combinado.
E o Inovação e Negócios volta já. Inovação e negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. E a pergunta de hoje do Instagram vem do Rio de Janeiro. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entra aí, @JanGuiaDiniz. No Instagram, diariamente, eu posto dicas valiosas. Dicas sobre desenvolvimento profissional e sobre escalabilidade empresarial. E a pergunta vem de Amanda Rocha. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma pequena empresa de design gráfico com 6 funcionários. Como posso aumentar o número de contratos fechados? Veja bem, Amanda, aumentar a visibilidade do seu trabalho pode ajudar, viu? Logo, é importante investir em marketing digital e fazer networking com empresas que necessitam de design gráfico. Crie cupons de descontos e ações de promoções de serviços semanais. Mostrar seu portfólio de maneira estratégica é um bom começo, viu? Se você quiser aprofundar nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE. O CSE é o Código Secreto da Empresa. É o meu programa de escalabilidade empresarial. É ministrado numa imersão presencial de 3 dias. E essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Acesse o QR Code aí, inscreva-se. Meus amigos, o programa de hoje está se encerrando. Amanhã estaremos de volta. Firme o passo, pega o ritmo, seja o estado que dá. Inovação e negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.